Hoje é dia 2 de junho, agora são 9 horas e 50 minutos. Esse é o plantão de dúvidas do oitavo ano da Escola Silvio de Almeida. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. O foco, o objeto de conhecimento são os números racionais. Então, aqui, ó, só para a gente lembrar o que foi comentado nas aulas anteriores, nós temos aqui a representação dos conjuntos numéricos. Primeiro conjunto, o conjunto mais simples, é o conjunto dos números naturais, que é composto pelo zero e todos os números inteiros positivos, como 1, 2, 3. Ele é chamado de natural porque ele representa a primeira percepção de quantidade do homem primitivo, que ele só via quantidades inteiras e sabia falar, relacionar quantidades a 1, 2, 3, um monte, e aí esse conjunto foi crescendo à medida que a percepção de quantidade do ser humano foi aumentando. Depois foi necessário acrescentar outros números, então esse conjunto dos números naturais, ele foi ampliado para o conjunto dos inteiros, quando foi incorporado os números negativos, e depois o conjunto foi ampliado novamente, quando foi preciso incorporar o conjunto das partes, que aí eu já não tinha mais só quantidades inteiras, eu tinha também as quantidades decimais, que representam as partes do todo. Então, eu tinha a parte inteira e a parte decimal, também com valores positivos e negativos, e existe uma característica dos conjuntos dos números racionais. Primeiro, todo e qualquer número racional, ele pode ser representado na forma fracionária. Essa é uma das condições relacionadas a esse conjunto, tá? Então, primeiro, os naturais estão dentro dos racionais, então os naturais também são racionais, assim como os inteiros também são racionais, tá ok? Você tem alguma dúvida aí? Não, Tudo bem? não, Então, ó, tudo. todo e qualquer número racional, ele é representado na forma de fração, tá certo? E só que existe uma condição, que esse denominador, que é o número de baixo da fração, ele tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. E a segunda condição é que os dois, tanto o numerador, que é o A, quanto o denominador, que é o B, eles sejam números inteiros. Ou seja, eu não posso ter uma fração do tipo 4,5 dividido por 2. Isso não pode, isso ele não é racional. Eu tenho que converter ele numa outra fração em que eu só use em cima o numerador seja inteiro e o denominador seja também inteiro, só que diferente de zero, tá? Esse Z é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Esse asterisco aqui, como foi comentado na outra aula, significa para excluir o zero. Aqui, então, nós temos quem são os números racionais. Os números racionais são os números inteiros, porque qualquer número eu consigo transformar em fração colocando um aqui embaixo. Ou simplesmente trabalhando com uma outra fração equivalente a esse número inteiro. Por exemplo, eu posso falar que em relação aos números inteiros, eu tenho o 14 sétimos. Na hora que eu efetuo a divisão do de cima pelo de baixo, eu encontro 2. Então, o 2 é a forma inteira e o 14 sétimos é a forma fracionária do mesmo valor. Então, repara que, como o 14 sétimos é uma fração, eu posso chamar esse número 2 também de número racional. Tá ok? Você tem alguma dúvida até aí, Maria Clara? Não, Não? por Tudo enquanto bem? não tenho, não. Eu escutei um apitinho, deixa eu só ver se é o Marcos que está pedindo para entrar. Um minuto só. Tá. Manter, vamos lá, devagar. Aqui, José Carlos, permitir. Olá, Engraçado, aqui eu não consegui ver ele pedindo para entrar, pediu para entrar, né? Aqui eu não consegui ver, por isso que eu não te avisei, tá? tá? Aqui, ó, José Carlos. Oi, José. Se você quiser abrir sua câmera, essa reunião está sendo gravada, mas também pode ficar com a câmera fechada. O objetivo é trabalhar o plantão de dúvidas do oitavo ano das aulas de matemática, tá bom? Seu nome é José Carlos mesmo ou você está usando o e-mail do seu... É do meu pai, aqui é o Marcos Abílio. Ah, tá certo. Seja bem-vindo, viu? E se tiver Falou. alguma dúvida, é só falar.
Tá ok? Tá bem. Deixa eu voltar para a apresentação. Não, não, não. Bom. Então, nós havíamos comentado sobre quem são os números racionais, e que, no caso, a gente falou que os números inteiros são racionais porque todos eles podem ser representados na forma de uma fração equivalente. De maneira que, quando eu divido o número de cima pelo número de baixo, eu encontro esse número inteiro. Lembrando que o número inteiro, ele só tem a parte que representa uma quantidade exata do todo. Ele não tem a parte decimal, que é a parte depois da vírgula. Os números decimais, eles são aqueles que, no caso, eles podem ser exatos ou não, e no caso aqui, ó, eles têm uma parte decimal. A parte decimal representa a parte do todo, é o todo dividido em partes pequenas. Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, está dividido em 10 partes, pode ser uma barra de chocolate, e eu peguei duas para mim. Então, eu peguei 2/10 da barra de chocolate, que representa o todo. Os números decimais exatos, eles possuem uma quantidade de casas depois da vírgula. Então, você tem, antes da vírgula, a parte inteira, e depois da vírgula, a parte decimal. Cada casa, ela tem um nome. Então, a primeira casa é a casa dos décimos, que representa uma divisão por 10. A segunda é a casa do centésimo, que representa uma divisão por 100. E a casa dos milésimos, uma divisão por 1000. Então, ó, lembra do 10. 100 lembra do 100. Mille lembra do milésimo, porque assim fica fácil representar que parte do todo. Então, por exemplo, esse 9 está na casa do milésimo. Então, eu tenho alguma coisa que foi dividida em 1000 partes, e eu tenho 9 dessas partes representadas nessa casa aqui do 9. Tá? Além disso, dos números decimais exatos, então os números decimais exatos possuem uma fração que os representa. Repara que o 2/10 tem uma casa decimal, então eu coloquei um 10, porque é a casa do décimo. Duas casas decimais é a casa do centésimo, então eu coloquei o 100. Repara que a quantidade de casas é a mesma que a quantidade de zeros. Então aqui, ó, eu tenho 2.173 milésimos. Eu escrevo o número direto, sem a vírgula, e aí, no caso, eu posso contar as quantidades de zeros e colocar a vírgula depois, para converter de uma fração para decimal. Repara que eu tenho 3 casas aqui e 3 zeros aqui. Os números periódicos, no caso, as dízimas periódicas, também são racionais. Elas também possuem uma fração que as representa, uma fração geratriz. Essa fração geratriz, ela representa uma divisão que nunca vai dar exato. Ó, no número decimal exato, ele é exato porque ele representa uma divisão que vai dar resto igual a zero, em algum momento da divisão. Por exemplo, no 2/10, a divisão é exata na casa do décimo, ela acaba, chega no resto igual a zero. Na dízima periódica, eu encontro um período e nunca vou chegar no zero. Então, repara o seguinte, ela é representada por um asterisco, por 3 pontinhos aqui. Existe uma outra representação de fração que a gente determina por forma de período. Repara que nesse caso aqui do 41,99 avos, ele vai ser 0, 41, 41, 41. Repara que o 41 é ele que está repetindo. Então, ele é chamado de período. Esse aqui é o primeiro período, e a gente pode escrever ele dessa forma aqui, ó, 0,41 com um tracinho em cima. Apareceu o tracinho em cima, indica que o 41 está repetindo infinitamente, tá certo? Aqui, ó, o período é 141, 141, 141, e infinitamente. Essas duas últimas dízimas aqui, ó, são dízimas periódicas simples. Essa daqui é uma dízima periódica composta porque ela tem uma casa de atraso. O período é o 3, e é só o 3 que está repetindo. Mas isso aí vai ser tema para outra aula sobre essas frações geratrizes. E aqui, ó, eu tenho um número misto. O número misto é uma forma de fração imprópria. Então, esse número misto, que costuma aparecer nas receitas, costuma aparecer em algumas medições usando o paquímetro e tudo mais. Então, o que acontece? Esse número representa 2 partes inteiras e 5/7 de uma parte inteira.
Então, ela é uma união de uma parte inteira e uma parte fracionária. Eu consigo transformar ela em fração. 7 vezes 2, 14. 14 com mais 5, 19. Então, eu tenho, e aí você conserva o denominador da fração. Eu tenho 19 sétimos. E eu consigo, então, transformar esse 19 sétimos em um número misto. E ele tem a forma fracionária, lembrando que todo número que possui a forma fracionária é um número racional. Tudo bem até aí? Sim, por mim Tudo, tá, tudo tá bem, tudo. Marcos? O Matheus está acompanhando junto com você, Marcos? Tá tudo bem aqui. O Matheus não está, não. Então tá. Aqui eu vou avançar para o próximo slide, nós já vamos começar com uma atividade que foi dada na aula de segunda-feira. Então, nós temos aqui um número decimal exato, observando valores racionais abaixo, no caso, esse número aqui, ele está escrito na forma decimal exata. Quer indicar qual o valor que falta para completar o número natural imediatamente superior. Então, repara o seguinte, ó, esse número é 0,899, ou 899 milésimos. Então, o que que acontece? Eu tenho que achar o próximo número natural, ou seja, o próximo número inteiro. No caso, como é 0, tenta imaginar isso aqui como se fosse 89 centavos. O próximo inteiro que viria depois dele, que seria a parte do dinheiro inteiro, seria R$ 1. Então, a gente vai começar a trabalhar essa parte aqui, ó, de uma operação, que é a subtração, que é 1 menos a parte decimal, que vai ser aqui. No caso, lembrando que eu tenho uma vírgula, essa vírgula separa a parte inteira da parte decimal, então eu vou colocar esse zero, que é inteiro, debaixo do 1, que também é inteiro. E aí eu vou completar a sequência. Então, o que que acontece? Eu tenho do 1, que eu posso colocar vírgula 000, e o valor dele não vai alterar, que foi o que vocês aprenderam em anos anteriores. Completa as casas com zero, e aí faz a continha de menos. E aí você vai fazer os procedimentos que todos os professores anteriormente já falaram para vocês. Quer fazer de trás para frente, pedindo emprestado ou aumentando uma unidade na parte de baixo, para você tentar descobrir qual valor que você vai efetuar na continha de menos. Então, ó, 0 tira 9 não dá, pede emprestado, esse aqui não tem, pede para o outro vizinho, vai para cá, até chegar nesse. Esse tinha 1, vai emprestar 1 para cá, mas esse aqui tinha que emprestar para o outro também, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, eu vou ter um 0. Aqui, emprestou de 10. Vai emprestar 1 para o vizinho do lado, vai cair para 9. Depois, esse aqui tinha que emprestar 1 para o vizinho do lado, vai cair para 9 também. E esse último ficou com 10. Lembrando que nós estamos falando de 10 porque nós estamos declinando a ordem das casas, e como nós trabalhamos com o sistema decimal, sempre vai emprestando de 10 em 10. Quando eu desloco uma casa, sempre está relacionado a 10 unidades da casa imediatamente anterior. É como se fosse assim: 10 moedas de R$ 1 equivalem a uma nota de R$ 10. Então, eu quero trocar uma nota de 10, eu vou lá e pego 10 moedas de R$ 1 para manter o valor. É assim que os caixas fazem no supermercado quando ele não tem troco. Então, o procedimento é o mesmo. O cara vai lá, pega uma nota de 10, vai lá na gerência, troca por 10 moedas de 1 para poder, diminuindo o valor da moeda, poder dar o troco. 10 tira 9 vai ser 1, 9 tira 9 é 0, 9 tira 8 é 1,0. E aí, o que que acontece? Esse aqui é o valor que falta para 899 milésimos chegar a uma unidade. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Tudo Eu bem? não. Tudo bem, então? Vou continuar aqui. Na Deu para atividade. entender bem melhor. Oi? Deu para entender bem melhor do que aquele outro professor explicando. Né? Porque a distância, é a distância que atrapalha. Mas que bom que está entendendo, viu?
E ele está fazendo, coitado, uma aula para todo mundo. Eu aqui estou fazendo uma aula para vocês, eu sei, já conheço vocês, eu sei o que eu posso falar. Ele não conhece, então ele tem essa dificuldade. Ó, então nós temos que converter números decimais em frações irredutíveis. Então agora eu vou pegar uma parte, um número com uma parte decimal, e eu preciso converter numa fração. Lembra, esse aqui é um número racional, e eu preciso converter, e todo número racional possui uma fração que o representa. Então eu vou prestar atenção aqui na quantidade de casas depois da vírgula. Essa quantidade de casas depois da vírgula vai me dar a quantidade de zeros. E como pediu fração irredutível, o que vai acontecer? Eu vou ter que simplificar a fração. Então, aqui eu dei um exemplo aqui, ó, 55 centésimos. Ah, mas não tinha que colocar 00? Então, chegou no 11/20 porque a fração foi simplificada. Eu vou fazer direto aqui esse exemplo, esse item A, e depois vocês vão me ajudar a fazer o item B. Então, a primeira coisa que eu faço, eu estou construindo uma fração. Essa fração aqui em cima tem que ter um número inteiro, então eu copio ele sem a vírgula. Embaixo, eu vou ter que colocar uma casa depois da vírgula, por quê? Eu só tenho, aliás, eu vou ter que colocar um zero só, porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. Então, como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu estou na casa do décimo. O décimo indica o denominador 10. Então, se eu pegar 14 e dividir por 10, eu vou encontrar um 1,4. Isso você vai conseguir em qualquer calculadora ou mesmo montando dispositivo. Então, 14 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 4 décimos. Só que, ó, repara que essa fração ela não está reduzida. Eu tenho dois números pares, então eu consigo simplificar. Eu vou simplificar aqui por 2 e simplificar esse número por 2, porque eles são pares. E aí, 14 dividido por 2, você vai encontrar o 7. E o 10 dividido por 2, você vai encontrar o 5. Então, se você pegar a sua calculadora e fizer 7 dividido por 5, você vai encontrar 1 inteiro e 4 décimos. Então, 14 décimos é a mesma coisa que 7 quintos. São frações equivalentes. Só que repara que os dois são números primos. Então, eu não consigo mais simplificar. Então, essa daqui é a forma irredutível, a forma mais simples. Aí vocês devem pensar assim: nossa, professor, por que tem que simplificar? É que em algumas continhas é mais fácil trabalhar com números pequenos. É mais fácil lembrar da tabuada do 7 ou consultar uma tabuada do 7 que está pronta do que uma tabuada do 14. Então, quer dizer, reduzir uma fração significa atribuir uma maior facilidade para poder trabalhar. Vamos fazer juntos esse aqui dos 52 centésimos? Olha, eu já dei a dica, né? Eu tenho quantas casas depois da vírgula aqui? Cri, cri, cri. Duas. Duas. Significa que eu estou na casa dos centésimos. Então, já dá para saber que eu vou ter um denominador que vai ser igual a... Igual a 10, 100, 1000, 10.000. Repara que vai estar sempre levando em consideração a quantidade de zeros, que é a mesma que a quantidade de casas depois da vírgula. Eu tenho duas casas, então eu vou colocar 0, 0 e 1 aqui na frente. Então eu tenho a casa do centésimo. E eu copio o número sem a vírgula aqui. O zero à esquerda eu não preciso colocar ele, tá? Esses dois números aqui, o 52 e o 100. Quando eu divido 52 por 100, eu vou encontrar o 0,52. Isso é fato. Agora, ela não está simplificada. Então, eu tenho que simplificar agora. Então, eu percebi que os dois valores são valores pares. Então, eu posso simplificar por quanto a partir de agora? Posso simplificar por... Vamos lá, pessoal, participa. Ó, o número par, ele é sempre divisível por 2. Então, eu vou simplificar por 2.
52 dividido por 2. Bom, 5 dividido por 2 vai dar 2, sobra 1. 12 dividido por 2 vai dar 6. 100 dividido por 2, R$ 100 em duas notas, eu vou encontrar a nota de 50. Dá para simplificar de novo? O que vocês acham? Hein, Maria? Hein, Marcos? Lembrando que são números pares aí. Se são números pares, eu posso simplificar por quanto? Eu acho que a Maria caiu. É, Vou aguardar um pouquinho que ela cai e entra, deve ser a internet. deve ser a internet. Aqui estava oscilando a energia ontem, hoje também não está muito legal, não. Estou com medo de cair. Ó, eu vou simplificar aqui por 2. 26 dividido por 2, você vai encontrar o 13. E o 50 dividido por 2, você vai encontrar o 25. Então, repara o seguinte, eu simplifiquei quantas vezes fosse necessário. Eu poderia ter simplificado por 4 direto, tá? Mas a gente vai seguindo as regrinhas mais simples e eu faço essa simplificação quantas vezes forem necessárias. Repara que o 13 é um número primo, e o 13, por ser um número primo, já me garante que os dois números 13 e o 25 são conhecidos como números primos entre si, porque eu não consigo mais simplificar a fração. Oi, Maria, conseguiu voltar? Tudo certo? Consegui, graças a Ixi. Deus. Ó, a gente Tinha estava caído a internet. comentando aqui, ó, que esses 52 centésimos é o 52 sobre 100, que a gente, como eles são pares, eu simplifiquei por 2, caiu no 26,50. Simplifiquei por 2 de novo e caiu no 13,25. Então, o 13,25 é a forma irredutível da fração que gera os 52 centésimos, tudo bem? O 26, quando eu divido por 50, eu também encontro o 0,52. E o 13, quando eu divido por 25, eu também encontro o 0,52. Tudo bem até aí? Tudo. Aqui tá tudo certo. Ok. Teve uma aula que o professor deu e falou sobre algumas propriedades relacionadas aos números racionais. E aí ele falou, a gente fez verdadeiro ou falso, e eu estou justificando o que significa esse verdadeiro ou falso. Então, o objetivo é analisar a sentença e verificar por que ela é verdadeira e por que ela é falsa. Então, primeiro, a primeira afirmação, ela é o número 12 inteiros, 23, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, etc, etc. Por que ele é um número racional? E ele é descrito como uma dízima periódica. Quero saber por que essa afirmação é verdadeira. Então, primeiro, ele é uma dízima periódica? O que vocês acham? Existe um período que está repetindo? Qual parte do Sim. número que vocês acham que está repetindo? O 2, 3, 4, 2, Olha lá, 2, 3, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Então, o que acontece? Eu tenho um período, que é o 2, 3, 4, e ele está repetindo infinitamente. Esse infinito é indicado pelos 3 pontinhos. Então, esse número é um número racional? Sim. Essa afirmação é verdadeira. E ele é descrito como uma dízima periódica? Sim. Existe o período, e o período é infinito. Então, por isso que essa alternativa é verdadeira. Na B, está escrito assim, ó, todo número racional é obrigatoriamente escrito na forma decimal? O que vocês acham? Por Não, que porque essa tem a afirmação é fração. falsa? Oi? Porque tem a fração para descrever o número decimal também. Isso. E também tem outra. Eu posso ter um número inteiro, que também, o número inteiro eu não preciso escrever na forma decimal, tá? Muito bem, parabéns. Ah, Na sim. alternativa C, no item C, você tem todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Bom, isso é verdade? Sim. Não se impondo nenhum tipo de condição. Opa, peraí, a gente comentou no início da aula que existe uma condição em relação ao numerador e denominador, que, que no caso, o numerador A e o denominador B, eles têm que ser números inteiros, então tanto A e B,
eles têm que pertencer ao conjunto dos números inteiros, e o B, ele tem que ser diferente de zero. Porque não existe uma divisão por zero, tá? Isso aí pode ser também alvo de outra aula, que aí eu explico por que que não existe divisão por zero. Aqui, ó, só para deixar claro, essa afirmação é falsa porque ele fala que não se impõe nenhuma condição. Na realidade, existe a condição. Por isso que essa afirmação é falsa. Opa. Agora, avançando aqui para poder dar tempo. Eu vou apresentar para vocês um jogo que mostra uma reta numérica, e aí nós vamos tentar encaixar cada um desses números racionais, no caso aqui na forma fracionária ou na forma decimal, nessa reta numérica. É uma atividade do WordWall, e nós vamos chegar lá. Calma, que eu estou trocando de tela. E agora vocês vão me dizer, oi, tudo bem? Agora estou vendo todo mundo. Estão vendo aqui o WordWall? Conseguiram visualizar o jogo? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Então, aqui, ó, eu tenho uma reta numérica. Nessa reta numérica, eu tenho alguns espacinhos aonde eu tenho que encaixar o valor certo. Então, por exemplo, esse menos 3,1, ele é um número negativo. Então, lembra que eu tenho a reta, eu tenho zero. Para esse lado direito, eu tenho os positivos. Para o lado esquerdo, eu tenho o negativo. Então, eu tenho que me preocupar com o sinal e o valor. Esse 3 inteiros e 1/10, ou 3,1, ele é um valor maior do que 3 e menor do que 4. Bom, vou conectar esse aqui para ficar fácil para vocês perceberem. Repara que eu estou procurando um número negativo, então ele está antes do zero, ele é um valor maior do que 3 e menor do que 4. Então, repara que o único valor que se encaixa, que está pertinho do 3 negativo, é esse. Os outros valores eu tenho que encaixar também nessas outras bolinhas. Então, vamos pensar nesse meio. Ele é um valor positivo? Ele vai estar à direita do zero ou à esquerda do zero? O que vocês acham? À esquerda. À esquerda, lembrando que a esquerda do zero é esse lado antes do zero. Ele vai estar antes do zero ou depois do zero? O que vocês acham? Esquerda. Eu acho que vai estar antes. Antes do zero? Mas ele é Aham. positivo ou ele é negativo? Esse Negativo. meio. Negativo? Como Não, é que eu pera. sei? Eu acho. É o verdinho que eu estou falando, ó. Eu estou falando do verdinho. Esse número, ele é positivo ou negativo? Lembrando que o número negativo, ele sempre vai ter um menos na frente dele. Ele representa uma Ah, dívida. O número positivo, às vezes, ele pode vir com um mais. Mas, lembra quando a gente falou do conjunto numérico lá na frente? Os números positivos não precisam de sinal, porque eu enxergo que essa quantidade, ela existe e ela é física, tá? Então, o número positivo não precisa vir com sinal aqui na frente. Nesse caso aqui, o meio, ele é um número positivo. O número negativo sempre virá com sinal de menos na frente dele. Então, vamos lá. Esse meio, ele é maior do que zero, então ele está à direita, ele está na frente do zero, ou ele é negativo, menor do que zero, antes do zero. Ele vem depois do zero ou antes do zero? depois do zero. Depois do zero. Esse valor, 1 dividido por 2, tenta imaginar R$ 1 dividido para duas pessoas. R$ 1 em duas moedas. Ele vai ser um valor entre 0 e 1, entre 2 e 3, ou entre 3 e 4? O que vocês Entre acham? 0 e 1. 0 e Entre 1. 0 e 1. Quando eu divido 1 dividido por 2, eu encontro 0,5. Esse 0,5 representa um valor maior do que 0 e menor do que 1. Essa unidade aqui foi dividida em duas partes. Repara que ela vai estar bem no meio entre 0 e 1. Esse aqui que veio para cá, menos 1,5, ou menos 1 inteiro e 5 décimos. No caso, ele vai estar antes do zero ou depois do zero? Antes do zero.
antes do zero. Ele vai estar entre -1 e -2 ou entre -2 e -3? -1 e -2. Ou seja, ele é um valor que representa uma dívida, é como se fosse uma dívida de R$ 1,50. Esse valor é maior, essa dívida é, vamos falar que dívida é maior, é meio complicado aqui, né? Mas ele representa um valor que está entre -1 e -2, porque eu ainda não devo R$ 2. Eu devo um valor que é maior do que R$ 1. Mas ele está aqui no meio, ele ainda não chegou a uma dívida de R$ 2. Repara que agora eu só tenho três casinhas. E agora eu tenho uma fração, outra fração e um número decimal. Vamos acabar com os decimais, que fica mais fácil, que aí a gente já elimina os espaços, diminui as opções. Esse 3,5 que está em vermelho aqui, 3 inteiros e 5 décimos, ele é um valor positivo, então ele é depois do igual, ou ele é um valor negativo que vem antes do igual? Positivo. Positivo. Ele está entre Positivo. 2 e 3. Oi, Marcos. Positivo. Isso. Ele é um valor que é maior do que 2 e menor do que 3, ou ele é maior do que 3 e menor do que 4? Ele está entre quais valores? 3 e 4. O 3 e 4. Entre 3 e 4. Ele representa R$ 3,50. Então, ele é maior do que 3 e menor do que 4. Agora, só sobrou dois buraquinhos. Cada buraquinho para cada fração. Então, aqui a gente tem os 7 terços e o -8 terços. Eu tenho uma bolinha antes do igual e uma bolinha depois do igual. Os 7 terços, ele vai para antes do igual ou para depois do igual? Depois do igual. Depois do igual, porque ele é positivo. Então, repara que se eu fizer 7 dividido por 3, bom, se fosse 6, que está na tabuada do 3, eu ia encontrar 2 e R$ 2. Mas como é 7, esse R$ 1, eu ainda tenho que dividir por 3. Então, eu vou encontrar R$ 2 e alguma coisa. Então, ele é um valor maior do que 2 e menor do que 3. Por consequência, bom, esse -8 terços, ele é um valor negativo, ele vem antes do igual. 8 dividido por 3, bom, se eu tivesse 6, 6 dividido por 3 dá 2. Mas ainda sobra duas unidades. 2 para dividir por 3 não dá exato. Então, eu sei que eu tenho um valor 2, alguma coisa, negativo. Então, por isso que esse -8 terços, ele é uma dívida que é maior que uma dívida de R$ 2, eu estou devendo mais, mas não é tão grande quanto uma dívida de R$ 3. E aqui, ó, se eu clicar em enviar resposta, ele já vai corrigir e vai me dar minha quantidade de acertos aqui. E aí, quando eu postar isso aqui no grupo, vocês podem fazer essa atividade. Vai aparecer essa tabela de classificação aqui, ó, e vocês podem printar a tela e postar lá no grupo, ou então mandar para mim, para mostrar que vocês fizeram a atividade, tudo bem? Tudo. Voltando para... Entenderam esse jogo, como é que funciona? Aham. Você vai ter os Muito bom. cartõezinhos, você só vai ter que arrastar as bolinhas e encaixar no lugar certo. Ah, mas se eu tivesse colocado um valor errado. Olha aqui, vamos colocar esmo sem nem olhar. Vou colocar valores errados, vou colocar sem, só para vocês verem o que acontece. Deixa eu ver a hora também, para não ter perigo de... Eu preparei tanta coisa e agora eu vou ter que esticar aqui. Se eu enviar a resposta, É 10h25. isso, já vou encerrar aqui. Então, repara aqui, ó, que eu errei todos. Olha a classificação como é que vai aparecer. Eu não fiz nenhum ponto. E eu demorei 20 segundos, tá? Então, vocês podem fazer, brincar com esse jogo, para aumentar a pontuação e diminuir o tempo. Que aí você acertou mais em menos tempo. Deixa eu voltar aqui. Só para a gente finalizar essa parte, e eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Eu tenho aqui o tema da próxima aula, então, que eu vou ver com vocês. Só que nós só vamos poder trabalhar isso na semana que vem, tá? Nós vamos trabalhar com a parte de porcentagem, que foi a aula de quarta-feira, tudo bem? Eu agradeço que vocês estão aqui. Deixa eu voltar para a reunião. Deixa eu
para a apresentação. Que agora é 10h25, vocês têm aula aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, e eu quero que vocês, à medida que forem aparecendo as dúvidas, mandem para mim no privado, que aí eu tenho como organizar melhor como vai ser as atividades da aula seguinte, tá certo? Tá bom. E vocês conseguiram entender, foi bom para vocês ter participado da reunião? Dá um toque lá no grupo, convence o seu coleguinha a participar também, tá certo? Eu quero essa sala virtual aqui cheia, porque assim a gente tem como estar mais próximo. O pessoal está muito. Agora é nessa aula que eu fico me sentindo o professor de vocês. Porque enquanto está na aula do outro professor, eu só estou acompanhando, entendeu? E eu preciso da interação de vocês, preciso que vocês participem das interações durante o acompanhamento e também das atividades do plantão de dúvidas, tudo bem? Sim, claro. Tudo bem. Tudo certo. Agradeço a participação de vocês, deem um toque nos colegas e vamos participar. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Eu já vou encerrar a reunião e partir para a aula de projeto de vida que vai ter agora. E apaixone Parabéns, pelo seu projeto gatinhos. de vida. Parabéns, gatinhos, pelo comprometimento aí com os estudos, tá bom? Continuem assim, se dedicando sempre, tá? Ótima aula, Jonas. Obrigado, tchau, tchau. Olha lá os dois ali, ó, que eu falei. Tchau, tchau, até mais.